Livro David Wilkerson exorta a igreja, capítulo 8. Humilhado por Deus. Humilhar significa reduzir a dignidade e o orgulho de uma pessoa, rebaixar. Tenciono mostrar-lhe nesta mensagem que Deus humilha aqueles a quem Ele ama. Com efeito, a menos que você tenha experimentado esta divina humilhação, não está preparado para ser plenamente usado por Deus, não está preparado para receber de sua plenitude. Deus humilha seu povo apenas com o intuito de prepará-los para um maior aproveitamento, princípio que vemos em operação por toda a Escritura. Podemos exemplificar melhor esta humilhação da parte de Deus através das experiências dos filhos de Israel. Deus libertou seu povo operando grandes milagres, depois os levou a um deserto estéril e os humilhou de forma total. Depois de 400 anos de escravidão, os israelitas perderam a esperança de algum dia conhecer a liberdade ou possuir sua própria terra. Então apareceu entre eles um profeta chamado Moisés pregando a esperança. Ele ia de uma fornalha de tijolos para outra, de um campo para o outro e de casa em casa, falando ao povo. Então disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso eu desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Pois tu és um povo santo ao Senhor, o teu Deus. O Senhor, o teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por seres mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos ama. Os amava e os ama, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 8. Ali estavam eles, suando, cansados, vivendo mal, enquanto Moisés lhe pregava uma brilhante mensagem de esperança. Viram o poder portentoso de Deus quando ele os livrou por meio de um milagre após outro, demonstrando ao mundo como ele protege e livra os seus. Na ocasião, Israel vivia em Gozém, um estado egípcio escravo, mas Deus disse ao Egito: farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Êxodo capítulo 8, versículo 23. E durante o decorrer de 10 terríveis pragas, o povo de Deus permaneceu intacto. Primeiramente, Moisés ergueu sua vara e feriu as águas do Egito e elas se tornaram sangue. Até mesmo a água guardada nos vasilhames de madeira ou pedras foram contaminadas. Os peixes morreram e os rios exalavam mau cheiro. Durante vários dias, a água se tornou imprópria para beber, mas em Gozém, o povo de Deus bebia água fresca e pura. Depois Arão estendeu a mão sobre as águas e ondas de rãs surgiram e cobriram a terra. Em cada casa, cozinha, quarto de dormir, pátio dos palácios, armazéns e templo, não havia lugar para deitar-se ou sentar-se por causa da invasão de rãs. Mas em Gozém, as rãs ficaram nas águas e todos os israelitas ouviram o seu coachar. Que panorama para Israel contemplar enquanto os egípcios reuniam rãs mortas em grandes montões e a terra cheirou mal, mas não em Gozém. Enquanto Faraó endurecia o coração contra Deus, de novo a vara era usada, desta vez para ferir o pó. O pó tornou-se em piolho, que atacaram todo o povo e todos os animais. Alguns interpretam isso como uma praga de moscas ou mosquitos. Esses mosquitinhos molestavam os animais e as pessoas, entrando-lhes nos olhos e nas narinas, levando-as à fúria. Às vezes os animais eram torturados até a morte por esta invasão. Mas em Gozém
não havia piolho, nem mosquitinhos e nem moscas. A seguir veio a invasão de moscas, enxames de moscas como nuvens, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Alguns dizem que essa praga incluía besouros, mosca do gado, mosca dos cães e todo tipo de moscas. A terra foi assolada. Êxodo, capítulo 8, versículo 24. Mas a terra de Gozém, em que meu povo habita, não haja enxames de moscas. Êxodo capítulo 8, versículo 22. Depois disso, veio a praga sobre o gado do Egito. Cavalos, camelos, bois, ovelhas, burros e vacas caíram mortos por todo o Egito, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Êxodo capítulo 9, versículo 6. A praga seguinte foi as das úlceras. Estas não eram como as que conhecemos, antes eram chamadas de coisas mal feitas do Egito. Lepra negra, elefantíase, todas causadoras de desfiguramento. Após esta veio a grave chuva de pedras, com relâmpagos e trovões, e fogo desceu à terra, e havia saraivas misturada com fogo. Era tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser a nação. Ela feriu tudo o que havia no campo. Êxodo capítulo 9, versículo 23 e 25. E em Gozém, nem uma pedrinha em parte alguma. A seguir veio a invasão de gafanhotos que cobriram a face de toda a terra. Êxodo capítulo 10, versículo 15. Eles escureceram o céu e não ficou verdura. Versículo 15. Entretanto, em Gozém não houve gafanhotos e o sol brilhou em todo o seu esplendor. Depois dos gafanhotos veio a praga de trevas, tão densas que podiam ser apalpadas. Êxodo capítulo 10, versículo 21. Estas duraram 3 dias e eram tão intensas que os egípcios não podiam ver uns aos outros, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Versículo 23. A 10ª e última praga foi a visita de um anjo da morte que matou todos os primogênitos. Levantou-se Faraó de noite e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Êxodo capítulo 12, versículo 30. O Egito foi dizimado, completamente desmoralizado. Em Gozém, todavia, nenhum morto sequer. Nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 41. Os israelitas deixaram o Egito com gloriosas promessas soando em seus ouvidos. Tu, com a tua beneficência, guiarás o povo que remiste. Com a tua força, os levarás à tua santa habitação. Êxodo capítulo 15, versículo 13. Espanto e pavor caíram sobre eles, teus inimigos. Pela grandeza do teu braço, emudeceram com pedra. Êxodo capítulo 15, versículo 16. Ele te abençoará, te fará multiplicar o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas e a cria das tuas ovelhas. Bendito serás mais do que todos os povos. O Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conheceste no Egito. Deuteronômio capítulo 7, versículo 13 e 15. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, Deus grande e terrível, ninguém te poderá resistir. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 21 e 24. Então aconteceu o maior de todos os milagres. Viram Deus dividir um poderoso mar, amontoar suas águas e abrir uma via de escape sobre terra seca. Eles cantaram, dançaram e adoraram a Deus enquanto as águas se desmoronaram sobre Faraó e seu exército. Viram o exército inteiro varrido pelo dedo de Deus. A seguir, os israelitas saíram para o deserto chamado Sur. Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Depois, se dirigiram ao deserto de Sim. Êxodo, capítulo 17, versículo 1. Quão prósperos, abençoados e especiais eles se sentiram, pois cada oração havia sido maravilhosamente respondida.
Eles sabiam que estavam protegidos e guiados por um pastor bondoso, sábio, e cantavam as promessas divinas. Mas no dia seguinte acordaram sentindo dores de fome. Todos os pães sem fermento já haviam sido comidos e não havia alimento de espécie alguma no arraial. Foram lançados fora do Egito e não tiveram tempo de preparar para si provisões. Êxodo capítulo 12, versículo 39. 30 dias depois de haverem deixado o Egito, 2 milhões de pessoas haviam chegado ao fim de seus recursos. As poucas cabeças de gados que possuíam estavam fracas e magras, só davam para alimentar poucas pessoas e ficariam sem nenhum animal para reprodução em sua nova terra. Deus levou a Israel a um nível de total humilhação. Os filhos de Israel estavam bem desamparados, pais, mães, príncipes e dirigentes, todos sem ter para onde virar-se. Não havia caravanas de camelos carregados de provisões, não havia frutas secas, nem peixes secos, não havia pão, nem figos, nem tamaras, uvas ou castanhas. Sem dúvida, viram o comboio de suprimentos de Faraó desaparecer, enormes lonas carregadas de alimento flutuando sobre o Mar Vermelho. A lógica do povo deve ter sido: Deus sabia exatamente o dia e a hora em que deixaríamos o Egito. Moisés conversa com Deus, então por que ele não nos disse que deveríamos trazer provisões de alimento para 6 meses? Até mesmo os comandantes do Egito dispensam melhor tratamento aos seus soldados. Por que nos ordenaram pedir todo este ouro, prata e joia? Isso não é coisa que se possa comer, não tem valor algum aqui. Não havia nem mesmo grama à vista, não havia animais para caçar, não havia árvores com fruto, não havia estrangeiro com os quais efetuar troca, não poderiam ter voltado ao Egito ainda que desejassem fazê-lo. O Mar Vermelho bloqueava-lhe a retirada. E ainda que pudessem ter contornado o mar, os egípcios teriam impedido a volta. Assim, no momento, nada havia senão um deserto sombrio e tenebroso pela frente. As crianças choravam e as esposas torciam as mãos em desespero. Todo pai e marido estava desamparado e humilhado. Todos eles se reuniram em torno de Moisés e se queixaram: Tu nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Êxodo capítulo 16, versículo 13. Isto era uma humilhação para Israel e uma lição para nós hoje. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Essas estão escritas para aviso nosso, para que já são chegadas aos fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 e 11. Israel não estava preparado para lidar com todas as bênçãos que Deus havia reservado para eles. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. A primeira lição deste versículo encontra-se nas palavras: E te deixou ter fome. Foi isso 40 anos mais tarde, e Moisés não queria que Israel se esquecesse dessa lição de humilhação. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembre-se, foi Deus que nos deixou ter fome. Deus que os levou para fora despreparados e trouxe esta crise sobre eles. E Deus que os colocou de costa contra a parede e tornou os céus como bronze. Foi Deus quem os conduziu a circunstâncias tão humilhantes. Satanás nada tinha que ver com a mendonice situação que se encontravam. Era tudo uma prova para revelar o que havia no coração do povo, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Ele sabe o que está em nós, mas
quer que nós também o saibamos. A prova a que os israelitas foram submetidos não era para conhecer a dose de coragem que possuíam para enfrentar poderosos inimigos, ou gigantes, ou carruagens de ferro, porque Deus já se empenhara em lutar suas batalhas por eles, mas era para prepará-los para as bênçãos, pois estavam despreparados. A incrível prosperidade, boas casas, tonéis cheios de vinhos, rios de leite, abundância de mel, trigo e gado, para não mencionar todos os tipos de bênçãos espirituais. Pois o Senhor, o teu Deus, te introduz numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais profundos que manam dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, terra de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor, o teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor, o teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boas casas e habitando nelas, e depois de se multiplicar as tuas vacas, as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro, e tudo quanto tens, se ensorbebeça o teu coração, e te esqueça do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquela grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram essas riquezas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 ao 17. Aqui o Senhor está falando não a Israel, não somente a Israel, mas a nós hoje. O objetivo de Deus humilhar o povo nunca esteve em dúvida, era a fim de te humilhar, provar e afinal te fazer bem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 16. Precisava ensinar Israel a lidar com toda a abundância que estava prestes a derramar sobre o povo. E Deus tem de humilhar-nos da mesma maneira que os humilhou. Como se pode ver, embora os filhos de Israel estivessem protegidos pelo sangue, libertos e guiados de modo sobrenatural, objetos do amor de Deus e do poder operador dos milagres, uma coisa lhe faltava: eles não eram dependentes de Deus. O sangue pode cobrir os seus pecados, mas não faz você depender de Deus. Os milagres podem livrá-lo do poder de Satanás, mas não podem fazê-los dependente. Você pode ser guiado de maneira sobrenatural por Deus e ainda não apoiar-se inteiramente no Senhor. Deus tem de despojar-nos de toda a nossa autossegurança e destruir tudo quanto resta de justiça própria, orgulho espiritual e vanglória. Ele deve, e isso faz, humilhar a todos quantos estão destinados a herdar suas grandes bênçãos espirituais. Eles têm de tomar um Saulo de Tarso, confiantes em si próprio, justo em si mesmo, consumindo com um conhecimento das Escrituras cheio do zelo de Deus, prontos para morrer por Jeová, e feri-lo com cegueira. Saulo tinha de ser humilhado perante o mundo, sendo conduzido por toda parte como uma criança e aguardar durante dias desesperadamente até que Deus agisse. Ele foi humilhado ao ponto de total dependência. Neste exato momento, encontro-me sobre a mão humilhadora de Deus. Quanto a mim, ainda não atingi o alvo. Se você pensa que está no controle de toda a situação e que tudo está bem calculado, que você ouve muito bem clara a voz de Deus, que nunca está errado, que todas as suas orações são respondidas, então cuidado, você se encaminha para a fome, porque Deus nos reunirá todos num nível de fome e desamparo. A igreja de Times Square deve ser humilhada.
e agora mesmo está sendo. Temos tido 6 meses de orações intensas contra uma determinada legislação que defende o aborto. Não obstante, ela ainda funciona. Os pornógrafos ainda devastam e Satanás atrevido monta uma peça teatral no mesmo teatro que Deus prometeu dar-nos como lugar de adoração. Por quê? Deus nos está examinando e provando, despojando-nos de toda confiança depositada no homem e na carne, levando-nos a uma situação de total dependência dele, a fim de preparar-nos para o grande derramamento de si mesmo. Deus pode conduzir você a um lugar onde parece que tudo sai errado. Enfermidade, morte, vozes conflitantes, orações aparentemente não respondidas, promessas de Deus que parecem escarnecer de suas petições e lágrimas. É a sua hora de humilhação, seu tempo determinado de prova. Não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Este texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, é tão poderoso que o próprio Jesus o usou contra o diabo durante sua grande tentação no deserto. Veja Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 4. À semelhança dos filhos de Israel, Jesus também teve fome. Que maior humilhação haveria do que ser o Filho de Deus e ser levado a um lugar de total dependência? Como homem, Jesus aprendeu obediência e dependência pelas coisas que sofreu, como essa crise de fome. O que Jesus na realidade estava dizendo era isto: eu não estou aqui para agradar a mim mesmo ou para afagar a minha carne. Eu estou aqui para fazer a perfeita vontade do meu Pai. Jesus entregou cada cuidado humano na mão de seu Pai. Em outras palavras, ele disse: gastaria toda a minha vida e todo o meu tempo obedecendo a meu Pai, fazendo a sua perfeita vontade, e Ele cuidará de mim a seu modo. Jesus sabia que Deus poderia proferir apenas uma ordem: fome, dê-o fora. Mas sabia também que o Pai poderia dar-lhe um alimento perfeito. Por isso, ele não vivia pensando em comida ou bebida, ou vestes ou casas. Pelo contrário, buscaria a vontade de Deus em primeiro lugar e deixaria que o Pai cuidasse de suas necessidades. Jesus estava dizendo algo muito profundo com o propósito de: não vim para pedir ao Pai que cumpra sua palavra comigo. Vim para que eu possa cumprir todas as suas palavras. Jesus não necessitava de um milagre para provar a si mesmo o amor que o Pai lhe votava. Ele descansava nas palavras do Pai. Seu clamor não era: Deus, cumpre tua palavra comigo, mas, ao contrário, deixa-me realizar a tua palavra em todas as coisas. Multidões de cristãos hoje são o que eu chamaria de crentes pão. Só vivem de pão, sempre pedindo que Deus prove sua fidelidade. Eles têm uma fome interior e pensam que sabe o que satisfaz. Na maior parte dos meus primeiros anos de ministério, eu era um cristão pão. Tinha uma fome insaciável, impulsionada por necessidades inexplicáveis. Quando pensei que necessitava de uma nova igreja, eu a consegui. Quando acreditei que necessitava de um programa de TV, eu a consegui. Quando necessitava de multidões rejeitadas, eu as consegui. Todos eram coisas boas em si mesmos, mas eu passava anos orando: Deus, prova teu poder, envia-me dinheiro, estou endividado, abençoa-me, Senhor, abençoa meu ministério, responde as minhas orações, deixe-me provar ao mundo que tu tens todo o poder, cura os enfermos para provar que tu és ainda o mesmo hoje. Assim, é raro Deus encontrar um cristão cujo único alvo é conhecer e fazer a vontade de Deus, como Jesus conhecia e fazia, e que nunca diz: Deus, onde estás? Mas ao invés, ora: Deus, onde me encontro nesta questão de obediência e dependência? Quando comparecermos perante o trono de juízo, não seremos julgados pelo número de curas que realizamos, ou por quantos demônios expelimos, ou pelo número de orações que fiz respondidas, ou por quantas grandes obras realizamos. Seremos julgados com base em nossa dependência e obediência à palavra e à vontade de Deus.
No dia e época em que vivemos, temos nos tornado bons para dar ordens a Deus. Damos ordens ao diabo e aos demônios, damos ordens às fortalezas para que caiam. Isso é tudo muito bom, mas só quando clamamos: ó Deus, ordena-me, diz-me o que fazer, mostra-me como fazer a tua vontade, como obedecer a cada palavra que sai da tua boca. Através de todas as coisas, Deus nos está dizendo: quero ser sua única provisão, sua única esperança. Quero ser seu único objeto de confiança. Meu clamor é: ó Deus, tu cuidas do dinheiro, apenas dai-me a tua mente. Tu cuidas da minha saúde, minha família, minhas necessidades, apenas dê-me a tua palavra. Jesus é toda a palavra que procede de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 1 ao 14. Quanto do Verbo se fez carne? Todo ele, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Assim sendo, como podemos viver de toda a palavra que procede da boca de Deus? Será que é pegando um bloco e um lápis e anotando todos os mandamentos de Jesus, depois nos disciplinando a fixar cada um deles até que os dominemos? Amados, mesmo depois de descorrido todos esses anos de pregação, não conheço ainda todos os muitos preciosos mandamentos do Senhor. Segundo o meu modo de ver, há apenas um meio de agradar o Senhor: apresentar seu corpo a Ele, tirar o eu do caminho e deixar Jesus viver sua vida em você. Paulo disse: e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não era uma vida do Espírito, mística, vivida dentro dos limites da mente. Não, Paulo continua no mesmo versículo: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Devemos oferecer nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6, versículo 13. É aqui onde Deus nos está guiando àquela grande e boa terra, cheia de leite, mel, azeite e vinho, as bênçãos espirituais em Cristo para as quais Deus nos vem preparando. Quando tivermos um corpo tão morto, crucificado, humilhado e dependente, Cristo possuirá e viverá sua vida nele através dele. Deus não trabalha por meio da carne, nem mesmo da boa carne. Ele só trabalha por intermédio de seu Filho Jesus. Paulo era um homem bom, santo, imaculado, que guardava os mandamentos de Deus. Mas esse bom Paulo tinha de morrer diariamente de modo que Cristo pudesse realizar sua obra e viver sua vida em Paulo. Há um hino que diz: quem dera eu fosse sua mão estendida alcançando os oprimidos. Isso é tão verdadeiro. Quando impusermos as mãos sobre os enfermos, nada acontecerá a não ser que sejamos em realidade as mãos de Cristo estendidas, com o eu posto de lado e Jesus realizando as obras de seu Pai por nosso intermédio. Quanto a Paulo, o segredo era: não eu, mas Cristo. Um desvestir diário de Paulo e um vestir diário de Cristo. Entretanto, muitos de nós não queremos viver Jesus, queremos apenas usá-lo quando for conveniente. Desvestir-nos de Jesus e vestir outra roupa. Viver Cristo não é coisa complicada. Primeiro, você deve querer a vida dele, de todo o coração e mente. A seguir, você deve sair do caminho, jogar tudo sobre ele, confiando em que ele possua você por completo. Por fim, creia que o tanto que de você foi esvaziado, ele o encherá consigo próprio.